ator que fez DCU e MCU compara. Na DC, eles sabem o que estão fazendo. Lá vem. Estamos falando de quem? Ele. O único que está em todos os DC até agora, depois da virada. Frank Grillo. O Rick Flag Sr. enaltece o estúdio comandado por James Gunn. Surpreendente seria se ele dissesse: na DC ninguém sabe o que está fazendo, na Marvel que era bom, né? Mas vamos lá. Após dizer que a DC é mais pessoal que a Marvel, o ator Frank Grillo, que esteve nos dois universos, ele era o Crossbones. Acho que ele fez o Soldado Invernal e depois ele vai fazer Era de Ultron? Acho que é, né? Fez uma comparação polêmica. Na DC eles sabem do que estão fazendo. Mais uma má publicidade para Marvel vindo aí, hein? É diferente, não é organizado da mesma forma, não quer dizer que é desorganizado, certo? Começou o ator em entrevista a People, ou seja, ele começou mais diplomático. A DC é como se todos os roteiros estivessem na sua frente e você tivesse um controle realmente seguro sobre o que está acontecendo. Continuou Grillo. Não há nada errado nisso, mas a Marvel foi um pouco impulsiva. Aqui volta o Frank Grillo a falar algo que a Elizabeth Olsen já tinha falado, que a Brie Larson falou esses dias. Aliás, Brie Larson também falou exatamente isso que o Frank Grillo está falando. E que virou moda falar que a Marvel não tem mais roteiro. Quando a Marvel fazia bilhão em cima de bilhão, era aquela maravilha, né? Todo mundo ficando rico, todo mundo fazendo fila na porta ali da Disney para poder fazer um filme Marvel, ninguém falava nada. Era todo mundo quieto. Ó, não tem problema, só me fala o que eu vou fazer no dia que eu faço. O importante é estar no filme Marvel. Agora que as vacas estão magras, que a coisa não tá tão assim legal, bacana, suave como era, começa a galera a falar assim: não, porque não é bom trabalhar lá não, porque... E aqui o Frank Grillo falando, ele tem motivos para falar, eu vou mais tarde contar uma anedota dele. E essa história do roteiro, que na DC tem roteiro, o roteiro fica disponível para todos. E na Marvel eles seguram o roteiro para segurar os vazamentos. E que a tática do James Gunn do Kevin Feige é filmar enquanto escreve o roteiro. Isso aí é a bad press do momento. Tem um mês aí que várias notícias que vem da Marvel é essa. A Marvel não tem roteiro completo. A Marvel escreve roteiro completo. Quem denunciou isso, aliás, foi o James Gunn. Lá quando ele assume a DC, quando ele fala assim, aqui a gente só filma com o roteiro pronto. Inclusive ele fez questão de filmar a leitura de roteiro do Superman, com todo o elenco reunido. Para dizer, nosso roteiro está completo, todos têm ciência do roteiro, todos sabem o que vai acontecer no filme e conseguem construir seus personagens assim, tendo consequência das cenas que eles vão filmar. Na Marvel não é assim. Os caras estão fazendo o terceiro ato, filmando o terceiro ato, escrevendo o terceiro ato. Isso não vai acontecer aqui no novo estúdio DC. E é isso aqui, mais uma vez, que o Frank Grillo também está denunciando. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Ele recebia o script do dia, fazia lá o que ele imaginava que estava acontecendo e não sabia o que mais que ia acontecer depois. Um pouco impulsiva. Sobre Pacificador, a nova temporada acompanha Christopher Smith, aqui é só a base, né? Mas o Frank Grillo, eu acho que ele tinha expectativas grandes para o Crossbones, que era o vilão que ele interpretou nesses dois filmes. Se não me engano, era no Era de Ultron que ele morre, que ele explode junto com a... explode lá o prédio todo, né? E ele faz um agente lá da SHIELD que tá mancomunado com a Hydra, que é um vilão dos Vingadores, um vilão muito do sem vergonha, chamado Crossbones. Acho que ele tinha uma expectativa de fazer mais, de ser mais do que apenas aquilo que ele fez. E ele se sentiu meio escanteado, ele se sentiu meio desprezado na Marvel. Quando ele vai fazer
a DC, né, Rick Flag e tal lá, e aí ele se sente vingado. Aí ele se sente em outro nível. E realmente o papel que ele está tendo no DCU, um cara que não tinha trabalhado com o James Gunn antes, e isso é raro, o James Gunn contratar alguém para papel com tanta importância, tanta responsabilidade, porque ele está no Comando das Criaturas, ele está no Pacificador, ele está no Superman. E vai estar em outros projetos. Deu esse papel para um cara que ele não tinha trabalhado antes, pelo menos onde eu sei, talvez nos filmes solo de James Gunn ele tenha trabalhado, mas eu não sei, solo, fora de Marvel DC. Mas ele ficou ressentido, ele ficou magoado. E aí quando ele vai para DC e ganha esse presente, que é estar em vários projetos, imagina o dinheirinho que cai em cada um desses videozinhos que ele aparece, o cara se sente à vontade para falar assim, pô, agora eu vou denunciar, agora eu vou chutar o balde, agora eu vou falar tudo que eu sei, tudo que eu vi. E aí ele fala, pô, lá na Marvel era meio solto, desorganizado. Mas na verdade o que ele tá bravo mesmo não é isso, porque na época ninguém reclamava disso, cara. Ele tá bravo porque ele achou que ia ter uma carreira longa como vilão da Marvel e não existe carreira longa pra vilão da Marvel. O vilão da Marvel aparece e morre no mesmo dia. No mesmo filme. Ele ainda teve 2, que é mais que a média. Fala aí do Ironmonger. Fala aí do... tá certo que depois eu falo de Jaqueta Amarela, mas depois ele volta como o MODOK, né? Esquece. Fala isso não. Fala isso não. Caveira Vermelha depois aparece como fantasma lá do Vormir. Que outros vilões que nunca mais voltam? Vários, né? E aí, ele ficou meio magoado, ele ficou meio frustrado. E agora ele tá soltando os cachorros aqui. E ajudando a construir essa história, essa bad press que a Marvel tá enfrentando nesse momento, de que os caras não sabem o que fazem. Que tá tudo solto, tá tudo livre, cada um... Aí os atores não recebem o roteiro completo, o único que tem o roteiro completo é Robert Downey Jr. Esse papo todo aí de que a Marvel não sabe o que tá fazendo, não tem responsabilidade com o negócio. Mas que era o estilo Marvel que deu certo até quando parou de dar certo. Até o Ultimato ninguém reclamava que tava sem roteiro. Aí começou o Multiverso da Loucura, aí teve a Olsen reclamando, aí depois teve a... Até então ninguém reclamava. Chegava lá, filmava, porque sabia que estava dando um salto na carreira um filme da Marvel. Agora fica nessa frescura de falar, reclamar que não teve roteiro. Eu acho só isso curioso. Eu sou do time de James Gunn. Eu acho que o roteiro tem que ser compartilhado com os atores para o melhor filme. O triste é que vaza, né? Fazer o quê? Inclusive, o roteiro do Superman estava todo já na net. Também o roteiro do Doomsday tá todo na net também, daqui a pouco a gente vai descobrir como é que é e de repente tá tudo certo. O Ultimato também vazou tudo. Eu não fazia ainda tão ativamente a cobertura de vazamentos, mas dizem que vazou tudo também antes da hora, então... Tá aí então, ó. Frank Grillo descendo o cacete, descendo o pau. Marvel é desorganizada. Na DC que é bom.